Enquanto eu tô aqui vendo os meus filhos fazendo aula de tênis, eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre por que eu falei aquela frase ontem, né? Antes de julgar o adulto, né? Você deve saber mais sobre a criança que ela foi. Porque muitas vezes, gente, você não sabe o que aquela pessoa viveu pra ela ser do jeito que ela é. Na verdade, eu não vou nem dizer ser, agir como ela age, né? Porque eu gosto muito, né? Eu tenho até uma ministração para as igrejas, é o meu livro, né? Onde eu falo, resgate a sua essência divina, porque a maioria de nós se perde da nossa essência devido a tudo que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente na nossa infância. Porque tudo influencia a nossa forma de agir, a forma com que a gente enxerga o mundo. É como se colocassem uma lente nos nossos olhos e a gente começa a enxergar o mundo. Você já viu que há situações que irmãos, por exemplo, viveram no mesmo ambiente, viram as mesmas coisas, mas cada um é de um jeito, né? Interpretou de uma forma, reagiu de uma forma, né? Por exemplo, pessoas que conviveram em lares onde o pai ou a mãe eram alcoólatras, né? Esse é um bom exemplo. Tem criança, né, que virou aquele adulto alcoólatra, né? Porque ela encontrava na dor, no álcool, a forma de aliviar aquela dor, aquele sofrimento que ela sentia, né? Pela ausência que não teve, entre aspas, ainda que a mãe estivesse presente ou o pai presente, mas a ausência do pai e da mãe amoroso, carinhoso, né? E tem aquelas que tomaram nojo de bebida e não suporta nem conversar com pessoas que têm aquele hálito, né, de álcool. Gente, pessoas, por exemplo, que se você fala, aliás, se você. Deixa eu pegar a bolinha do tênis aqui. Se você fala, por exemplo, né, que meu filho é tímido, minha filha é tímida, eu sinto te dizer, você está errando, porque a timidez, ela não faz parte das nossas características humanas. A timidez, ela é um estado. A gente permanece na timidez por algum motivo. Porque a timidez, o que é a timidez? É quando você quer se esconder de algo, você não quer ser vista, você não quer ser notada, você quer passar invisível pelo mundo. Por quê? Porque é uma defesa que a sua mente criou por causa de algo que ela viu, que ela sentiu, né, que ela interpretou, né? Então, às vezes, por exemplo, quando uma criança é ridicularizada, né, e várias vezes, às vezes pelo próprio pai ou pela própria mãe que fica rindo, zombando, né? A criança faz uma coisa aí o pai ou a mãe fica rindo dela. Então, ou seja, ela aprendeu que ela não pode errar. Né? Porque se ela errar, vão rir dela. Então, na escola, muitas vezes, ela fica ali, ela fica nessa fase de tímida para que ela não seja notada, para ela não errar. Ou, nesse exemplo também, ela se torna uma pessoa perfeccionista. Sabe aquela pessoa perfeccionista? Custa a colocar, para rodar algo na vida dela, né? Custa para tirar um projeto do papel, custa para mostrar algo, porque tem que estar perfeito, porque se não estiver perfeito, ela vai errar. Uma pessoa arrogante, por exemplo, que você conhece e fala assim, aquela pessoa muito arrogante, muito snob, prepotente, né? Tem ar de superioridade, não travou a língua. Esse tipo de pessoa também pode, olha, eu tô borrada aqui. Esse tipo de pessoa também pode ter sido uma pessoa que sofreu muito bullying na sua infância, sabe? Foi muito ridicularizada, às vezes por uma característica física, às vezes pelo jeito de falar, né? Crianças que teve dificuldade na fala, né? Crianças que custaram andar, crianças que, sei lá, você sabe aí os exemplos, né? E talvez você passou por isso. Então essa criança, ela vai criando essa armadura. Por quê? Quando adulta, primeiro, ninguém mais vai zombar de mim. Então, ela se faz de prepotente, de arrogante, porque quem vai ter coragem de zombar, de rir de uma pessoa prepotente, de uma pessoa que humilha os outros? Não vai. Por isso, ela criou essa armadura. É uma defesa dela, sabe? É uma defesa. E ela se relaciona, normalmente, com pessoas, entre aspas, mais fracas que ela, justamente para ela ter esse poder, sabe? Para ela poder, ela tá no controle da situação. Então, assim, esses são só pequenos exemplos. Eu tô te passando aqui de forma superficial, mas é que eu quero que você realmente, sabe, pare de ficar julgando as pessoas. Analisa. Eu gosto muito de uma expressão de demitir a nossa juíza interior, o nosso juiz interior, se você for um homem que tá me vendo aqui também, sabe? A gente tem que julgar menos, porque o único que tem poder de nos julgar é o nosso Senhor Jesus, porque só Ele sabe do nosso coração, só Ele sabe da nossa história. É claro que cada uma dessas pessoas podem mudar e devem mudar, né? Eu, por exemplo, eu era tão tímida, mas tão tímida que eu não atendia telefone. Para você ter ideia, quando eu me formei no Cefet, né? Eu me formei em técnica em edificações. Eu era muito tímida ainda, até o Senhor me curar dessa timidez, né? Eu era muito tímida. Então, era não, né? A gente fala era por causa de costume, mas eu estava tímida, é um estado, tá? Então, quando eu me formei, eu levava minha mãe pro orelhão, né? Porque eu era muito pobre, a gente não tinha telefone, nem existia celular, nada disso. Tinha os orelhões, né? A gente comprava as fichas e na época já era cartão, né, de telefone. E eu levava minha mãe comigo. Gente, a minha mãe que ligava para as empresas. Hoje ficam zombando, né? Falando da geração mimizenta, que os pais que vão na entrevista de empregos. É claro que minha mãe não precisou ir comigo na entrevista de emprego. Mas a minha timidez era tão grande que eu não conseguia me expressar. Eu não conseguia falar, gente. Eu me formei, eu sempre fui, sabe? Até a oitava série eu era a melhor da escola. Depois sempre estava entre os melhores, né? Segundo grau fiquei entre as melhores. Mas dificilmente eu perguntava algo para professores. Eu ficava com dúvida. Tanto que no meu cursinho pro pré-cefet que eu ganhei, né? Eu ganhei uma bolsa para fazer pré-cefet. O professor lá no cursinho, ele explicou, eu me lembro até hoje, intervalos, né? Ele ensinando intervalos. Aí ele perguntou, e aí, todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida? Nossa, eu tava com tanta dúvida, porque eu nunca tinha visto aquilo, porque eu estudei a minha vida toda em escola pública sempre tinha greve e parava no meio do caminho, né? Não terminava as matérias, né? A gente nunca aprendia tudo, né? Igual na escola particular, meus filhos, por exemplo, acabou o livro todo, estudou o livro todo, né? É muito diferente.
Então, eu fiquei calada. Mas ele, né, com a sensibilidade dele, ele falou, não, você tá com dúvida, né, Roberto? Aí eu, não, tô não. Ele, não, você tá assim, explica aqui pra mim então. Aí eu, toda fechada, aí eu, tá bom. Aí ele foi, me explicou, gente, nossa. Foi a primeira vez, assim, sabe, que alguém viu que eu tinha dúvida e ele me ajudou a me explicar. Porque nas outras vezes, eu sou muito autodidata e eu desenvolvi isso por isso. E eu desenvolvi isso por causa dessa timidez, né? Então eu sempre buscava as respostas. Eu enfiava minha cara estudando, eu estudava muito. Minha mãe me acordava às vezes à noite, porque eu estava estudando tanto, que eu dormia com a cara nos livros. Porque era eu buscando as respostas do que eu não entendia na sala de aula. Então é isso. Não julgue o adulto, tá? Eu dei alguns exemplos aqui, mas tem vários, tá? A mulher metida que você fala, a mulher arrogante, a mulher que faz tudo, a boazinha. Nossa, tem muita gente que zomba das boazinhas, né? As boazinhas também tem um porquê, tá bom? Então é isso. Depois eu volto com mais assuntos sobre isso, mas sempre pense nas decisões. 2024 ainda não acabou. Tem muita coisa que você precisa decidir na sua vida para que seu 2025 seja diferente, tá bom? Um beijo, deixa eu terminar de assistir a aula deles aqui. Tá bom?